Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Estratégia Med no YouTube. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Ariadne Becker, faço parte da equipe de professoras de pediatria aqui do Estratégia Med e estamos hoje aqui para falar com vocês sobre uma atualização super recente da Sociedade Brasileira de Pediatria a respeito de anemia ferropriva na infância, tanto em relação à profilaxia de anemia ferropriva com suplementação de ferro, quanto a alguns aspectos aí do tratamento e monitorização do tratamento. Então, isso aqui é super quente, pessoal, porque é bem agora a época que as bancas estão elaborando as provas. E se você pega uma banca que está bem atualizada, ela pode cobrar isso de você no final do ano. E quem não é coruja aí pode acabar sendo pego aí em pegadinha da banca, de acordo com a diretriz antiga. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu quero pedir para você, se você ainda não deixou o seu like aqui nesse vídeo, aproveita esse momento, deixa o seu like agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação para você nunca mais ficar perdido aí e deixar de ver esses vídeos que são super importantes para a sua preparação agora aí nessa reta final. Pessoal, esse apoio é muito importante para que a gente continue tendo cada vez maior alcance e consiga continuar postando aí esses vídeos de forma gratuita aqui no nosso canal, tá bom? Então, isso dito, vamos seguir lá e explicar um pouquinho o que mudou com essa diretriz, pessoal. O que mudou é o seguinte: a partir de agora, a Sociedade Brasileira de Pediatria está sendo muito mais criteriosa no seu início da suplementação de ferro. E por que isso aconteceu, professora? Veja só, a gente tem alguns contextos e evidências científicas ao longo dos últimos anos. Os estudos utilizados pelo próprio Comitê Científico da SBP foram esses aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem. Então, em 2009, a gente tinha um estudo, uma revisão sistemática, que abordou crianças de 6 meses, que incluiu, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, e que demonstrou uma prevalência de anemia ferropriva de 53% da sua amostra. Em 2020, o Relatório Nacional de Nutrição Infantil, que envolve aí crianças abaixo de 2 anos de idade, mostrou uma prevalência bem menor, de 18%. E uma meta-análise super recente, publicada agora em 2021, que incluiu estudos que envolviam crianças, uma amostra de crianças com idade abaixo de 7 anos de idade, mostrou uma prevalência de 33% de anemia ferropriva nesse grupo de crianças. Então a gente nota que ao longo dos últimos anos tem tido uma queda de prevalência de anemia ferropriva no Brasil. Então a partir disso, por questões de saúde pública, de pesar risco-benefício, a sociedade brasileira começou a colocar um pé no freio aí na suplementação de ferro. Então o que mudou, pessoal? Vamos ver agora de forma bem objetiva. Então vamos lembrar daquela nossa tabelinha da suplementação de ferro na infância. A notícia boa é que o Ministério da Saúde não mudou. Lembra que a gente tinha duas recomendações, a da Sociedade Brasileira e do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não mudou nada, continua sendo 1 mg/kg a partir dos 6 meses, ok? Outra coisa que não mudou e que é uma ótima notícia aí para você que já tinha decorado a parte mais difícil da tabela, que é no recém-nascido de baixo peso ou no prematuro. Então, essa parte de baixo da tabela continua a mesma coisa, pessoal. Vai mudar um pequeno detalhe lá no finalzinho, mas que acho muito difícil que caia na sua prova, porque envolve aí prematuro, transfundido. A gente vai chegar lá. Então, vamos só revisar um pouquinho essa parte de baixo da tabela, porque é importante para você fixar esse conhecimento. Então, olha só. A gente lembra que no prematuro ou no recém-nascido com baixo peso, é baixo peso ou é prematuro, ele já vai ter que começar a sua suplementação de ferro com 30 dias de vida, ok? Se ele for baixo peso, então abaixo de 2.500, a dose de início é de 2 mg/kg de ferro elementar. Se ele for muito baixo peso, então abaixo de 1.500, 3 mg/kg. E extremo baixo peso, abaixo de 1.000, 4 mg/kg. Essa dose de início deve ser mantida até 1 ano de idade dessa criança e no segundo ano de vida, dessa criança, então após 1 ano de idade, ela vai manter 1 mg/kg até completar 2 anos, ok? Então essa parte não mudou. Professor, o que mudou? Mudou no recém-nascido a termo adequado para a idade gestacional. Então, a partir de agora, pessoal, a sociedade brasileira começa a reconhecer fatores de risco. E ela mudou a sua diretriz no seguinte sentido: se essa criança não tem fator de risco, ela só vai iniciar a suplementação de ferro com 6 meses de idade.
Qual é a dose? 1 miligrama quilo dia. Veja que interessante, ficou igualzinho o Ministério da Saúde. Então, de certa forma, facilitou um pouco a sua vida. Na criança que tiver fator de risco, a dose continua sendo 1 miligrama quilo dia. Ela foi a termo, ela foi adequada para a idade gestacional. A dose continua 1 miligrama quilo dia. Mas eu vou iniciar essa suplementação antes. Eu vou iniciar com 3 meses de idade. Ok? Professora, que fatores de risco são esses? Então vamos entender um pouquinho quais são esses fatores de risco. Pessoal, organizei aqui para vocês na forma de uma tabela, porque eu acredito que fica mais fácil da gente entender. Então a gente vai ter fatores de risco para anemia ferropriva que vão depender aí de várias causas fisiopatológicas. Então a gente vai ter fatores de risco relacionados à baixa reserva materna de ferro, ao baixo fornecimento de ferro na dieta dessa criança ou durante um parto dessa criança, ao aumento de demanda metabólica. Então às vezes essa criança ingere a quantidade necessária de ferro na sua dieta, mas ela tem um consumo de ferro muito alto. A gente vai ver quais são esses fatores. Sangramentos, né, porque vão acabar destruindo hemácias aí, consome grupo M, consome estoque de ferro, e síndrome de má absorção. Então a gente vai chegar aí um por um. Vamos falar primeiro, pessoal, ó, da baixa reserva materna. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, quais são esses fatores? Então, gestações múltiplas e com intervalo muito próximo entre elas, dieta materna pobre em ferro, sangramento na gestação ou falta de suplementação de ferro na gestação. Em relação ao fornecimento de ferro, baixo fornecimento de ferro, então clampeamento de cordão umbilical antes de 1 minuto, daí que a gente lembra, né, da reanimação neonatal. Por que o pediatra bate tanto lá e espera 1 minuto para clampear esse cordão pelo menos? A gente tem que esperar de 1 a 3 minutos, porque isso aí vai fazer diferença lá na frente na vida dessa criança, lá com 1 a 3 meses de idade, nos seus índices hematimétricos. Então é por isso que a gente segura tanto o clampeamento de cordão se essa criança nasceu bem, com boa vitalidade. Vamos lá, atraso na introdução alimentar. Então, se a gente demora mais de 6 meses para iniciar o consumo de alimentos do cardápio familiar para essa criança, porque o leite materno, ele é 100% suficiente até os 6 meses de idade, de forma exclusiva, correto? Mas se a gente atrasa a introdução alimentar, a gente já começa a ter uma baixa oferta de ferro nessa dieta da criança. O leite materno, ele não é suficiente sozinho após os 6 meses de idade. Então, se a gente atrasa a introdução alimentar dessa criança, a gente aumenta o risco de anemia ferropriva para ela, ok? Seguimos. Consumo de leite de vaca antes de 1 ano de idade, por vários fatores aí, né, pessoal? Leite de vaca tem baixa biodisponibilidade de ferro e ele também aumenta o risco aí de alergias alimentares e sangramento intestinal. Então tanto tem baixa oferta de ferro quanto aumenta o risco de sangramentos, ok? E baixo consumo de alimentos ricos em ferro, né, na dieta, porque você vai ter um baixo fornecimento de ferro. Em relação ao aumento de demanda metabólica, olha que interessante, se você tiver uma criança com velocidade de crescimento acima do percentil 90, e também se você tiver atletas de competição, aqui, claro, valendo muito mais, né, fazendo muito mais diferença para a criança, né, mais próxima ali da adolescência, para o adolescente, então aumenta o risco de anemia ferropriva para esse paciente. Em relação a sangramentos, pessoal, então tudo aquilo que consistir em risco de sangramento, né? Trauma, pode até ser uma cirurgia traumática, né? Menorragia, uso de anti-inflamatórios não esteroides de forma crônica, porque aumenta o risco de sangramento gastrointestinal, infecção por Helicobacter pylori, também pelo risco de sangramento gastrointestinal, verminoses, discrasias sanguíneas e malária. E em relação à má absorção intestinal, na verdade, má absorção principalmente intestinal, né? Então, doença celíaca, doença inflamatória gastrointestinal, gastrite atrófica, que nesse caso aqui vai dificultar a absorção gástrica, né? E o uso de antiácidos, inibidores de bomba de próton ou bloqueadores H2. Todos esses aqui dessa tabela são fatores de risco para anemia ferropriva para essa criança. Quais são, na nossa opinião aqui dos professores do Estratégia Med, os que têm maior risco de cair na sua prova? Olha só, pessoal, o que a banca pode trazer para você? Ela pode trazer um lactente, né, um bebê abaixo de 2 anos, que tem os seguintes fatores: sangramento na gestação, que a mãe sangrou na gestação, ou que a mãe não usou sulfato ferroso, clampeamento precoce de cordão umbilical, que está consumindo leite de vaca antes de 1 ano de idade,
ou que está tendo velocidade de crescimento acima do percentil 90. Então você agora que está atualizado, você vai ficar atento aí. Se a banca trouxe para você um recém-nascido a termo, adequado para a idade gestacional, vai atrás desses principais fatores de risco aqui, porque se houver esses fatores de risco, você vai precisar iniciar a suplementação com 3 meses de idade. Se essa criança não tiver esses fatores de risco, aí você vai iniciar somente com 6 meses de idade. Então essa foi a nossa tabelinha final aqui, o que mudou agora em 26 de agosto de 2021. Ok, pessoal? Tivemos outras pequenas mudanças em relação a diagnóstico e tratamento de anemia ferropriva. Vamos ver aqui juntos, ó. O que mudou? A partir de agora, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda rastrear para anemia ferropriva toda criança com 1 ano de idade. Quais são os exames que a gente vai pedir? Então, hemograma, ferritina e proteína C reativa. Professora, não entendi por que proteína C reativa. Porque vamos lembrar o seguinte, a ferritina, ela indica os estoques de ferro, correto, mas ela também pode ser um marcador de fase aguda inflamatória, né? Um marcador de inflamação aguda. Então, durante uma infecção ou durante um processo inflamatório qualquer, você pode aumentar a ferritina e fazer um resultado falso normal. A criança, na verdade, tem baixo estoque de ferro, mas ela está lá combatendo uma infecção. Pode até ser viral. E ela tem ferritina alta, mas não porque o ferro dela tá bom, e sim porque a ferritina aumentou devido à inflamação que ela está passando naquele momento. Então, a proteína C reativa é o teu controle, é o teu grupo controle. Se a criança tiver alta PCR junto com ferritina alta, você pensa, opa, pode ser que essa ferritina esteja falsamente elevada. E aí você repete depois de um tempo, depois que a criança melhorar clinicamente, se baixou a proteína C reativa e a ferritina continuou alta, aí tudo bem, aí você vê que a ferritina tá normal mesmo. Agora, caiu o PCR, caiu ferritina junto, opa, realmente era um falso elevado, essa criança tem deficiência de ferro. Ok? Esse é o raciocínio. E aí, né, claro, né, pessoal, se você tem um bebê que tem menos de 1 ano de idade, mas que tem fator de risco, ou tem sintomatologia, né, tá pálido, tem alteração ungueal, tem alteração de apetite, se tiver tudo isso, aí você já tem uma suspeita clínica. Aí é claro que você não é mais um rastreio, né, é uma investigação diagnóstica, ok? Em relação ao tratamento, então, pessoal, mudou pouca coisa, mas mudou um pouquinho. Então, como que era até 2020, em agosto, 25 de agosto de 2020. Então, era baseado na diretriz de 2018, em que a dose do ferro elementar era de 3 a 5 miligramas quilo dia. E a sociedade recomendava esse tratamento por pelo menos 2 meses. O que mudou? Ela aumentou um pouquinho essa dose, ela agora recomenda de 3 a 6 miligramas quilo dia, e o tratamento deve ser mantido por, no mínimo, ou 6 meses, ou até a criança normalizar a série vermelha do hemograma e perfil do ferro. Então, ela tem que normalizar hemoglobina, VCM, HCM, tem que deixar de ser microcítico e hipocrômico, né? E tem que melhorar os níveis de ferritina, de ferro sérico, ok? Normalmente, a criança vai levar aí 6 meses para que isso aconteça. Mas se por algum acaso, por um milagre, ela aí melhorar esses índices hematimétricos antes de 6 meses, aí tudo bem, você pode suspender o tratamento, ok? E em relação à monitorização desse tratamento, para eu saber se ele está funcionando ou não, o que essa nova diretriz nos diz? Que em 30 a 45 dias após o início do tratamento, você já deve observar nos exames laboratoriais dessa criança um aumento nos níveis de hemoglobina em pelo menos 1 ponto, então 1 grama por decilitro, e aumento nos níveis de reticulócitos. A sociedade não diz em quantos % esse reticulócito deve aumentar ou em números absolutos quanto deve aumentar, mas você deve esperar sim um aumento nos níveis de reticulócitos. A criança deve começar a liberar reticulócitos na corrente sanguínea. Ok? Pessoal, era isso. Espero que tenha ajudado vocês. Eu fico à disposição se ficar qualquer dúvida. Até a próxima e bons estudos!